hoje em relação à Lava Jato. O primeiro foi mais um capítulo da Vaza Jato, mostrando bem uma parceria entre a procuradora Tanéia Danelon, aqui de São Paulo, da Lava Jato de São Paulo, o Deltan Dallagnol e o advogado Modesto Carvalhosa. Nós já tínhamos apontado há tempos aí uma promiscuidade complicada entre escritórios de advocacia e procuradores. Não só aqui, mas à medida que o Ministério Público e os procuradores passaram a ter esse poder de definir ajustamento de conduta, de exigir compliance e tudo, estabeleceu-se uma cumplicidade aí complicada. Procuradores americanos saindo para trabalhar em escritórios, procuradores suíços que atuaram na Lava Jato, oferecendo serviços para empresas brasileiras comprometidas com a Lava Jato. E o caso mais escabroso foram as ações, aquelas action, as ações de acionistas americanos contra a Petrobras, tal qual que custou para a Petrobras muito mais, mas muito mais do que todo o cálculo de corrupção. E essas ações tiveram participação direta da Lava Jato, do Ministério Público aqui brasileiro, que foi até os Estados Unidos fornecer informações para instrumentalizar, instruir essas ações. Então, além das ações contra acionistas, de acionistas americanos, tivemos as ações do Departamento de Justiça americano, que pegou uma dinheirama da Petrobras e transferiu aí uma quantia de 2,5 bilhões de reais para constituir a tal fundação, que seria administrada pelos próprios procuradores. Daí, a parte curiosa dessa história é que metade desse recurso, ou seja, 1,250 bilhões de reais, iam ficar reservados para as futuras, para ressarcir acionistas das futuras ações que seriam propostas por advogados brasileiros. E quem que é o advogado que está por trás dessas ações? Modesto Carvalhosa, conforme já indicamos várias vezes aí no GGN. Então, veja bem, nos Estados Unidos eles ficaram parceiros dos escritórios do Departamento de Justiça e alimentaram os escritórios de advocacia, provocando um rombo tremendo na Petrobras. Graças ao Ministério Público, a Petrobras saiu da condição de vítima para a condição de ré, que foi o ponto central que abriu espaço para essas ações. E aqui no Brasil se repete todo o jogo com essa parceria entre Modesto Carvalhosa. Você vai nas redes sociais aí, Twitter, Modesto Carvalhosa é o mais empenhado em defender a Lava Jato, em querer impeachment de Gilmar, é uma coisa horrorosa aí. Então, esse primeiro episódio, ele, de um lado, ele acaba com as pretensões de Tanéia Danelon, porque o Augusto Aras, novo procurador-geral, ele tinha acenado para a Lava Jato. E tinha acenado em levar para Brasília essa Tanéia Danelon. Com esse vazamento, eu tenho a impressão que a carreira dela está comprometida, assim como o Dallagnol, porque além de fazer advocacia, preparar material para um advogado, esse material visava exigir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É muita coisa. Agora, o ponto central não é nem, digamos, é como que se chegou a essa situação. De repente, uma procuradora aqui de São Paulo se deslumbra com a Lava Jato, vai para a rua pegar assinaturas aí para as 10 medidas, daí começa a dar entrevista, começa a aparecer em rede social. Então, toda a projeção dela não se prende mais ao trabalho que ela realizava, mas a essa articulação política em cima da Lava Jato. Maturidade, vai testando, se deslumbrando, e chega num ponto que a carreira dela está ameaçada. De quem foi a culpa? Aí que entra o ponto central, né? A Corregedoria tinha que ter orientado, a Procuradoria-Geral da República tinha que ter estabelecido limites, o Conselho Nacional do Ministério Público tinha que ter estabelecido regras, mas deixaram tudo solto, para esse pessoal deitar e rolar, e agora vai voltar contra eles aí. Né? Um outro ponto relevante foi uma denúncia ridícula aqui contra o Frei Chico. Frei Chico é irmão do Lula, que recebia, lá desde os começo dos anos 2000, ele recebia uma mesada de 2.500 ou 3.500 a 5.000 reais por mês
da Odebrecht, ele dava consultoria para acordos trabalhistas ou coisa do gênero. E daí acusaram, montaram aqui uma denúncia aqui, acusando que esses 2.500 a 5.000 reais era contrapartida para contratos que deviam ter centenas de milhões de reais, esses contratos aqui. A contrapartida era aquela mesadinha para o Frei Chico, né? E usando aquela mesma jogada. Então você pega o seguinte, tem lá um dinheirinho que foi lá para o irmão do presidente. Então pega qualquer decisão de política pública que tenha beneficiado a Odebrecht e faz a linkagem e faz a denúncia por corrupção. E daí caiu com o juiz Ali Mazloum, que deu uma sentença definitiva. Você tem que estabelecer as relações claras aí entre aquela mesada ínfima e o benefício que foi concedido, e nem nada foi feito. Né? Agora, é interessante esse caso do Ali Mazloum. O Ali Mazloum ele é um juiz aqui de São Paulo, muito conceituado, era um garantista, cuja carreira foi terrivelmente prejudicado por uma denúncia falsa do Ministério Público aqui em São Paulo. Ele era juiz, eu estava na Folha na época, escrevi até um artigo em defesa dele. Ele era juiz aqui de um caso e havia na Polícia Federal, acho que rodoviária, na Polícia Rodoviária, um grampo em cima de um determinado personagem que fazia parte do caso do Ali Mazloum. Ele era o juiz. Então ele passou a requisitar essas gravações e a polícia não mandava. Daí ele ameaçou o policial. Que é nada mais lógico, se ele é o juiz do caso. Se ele não tem acesso às gravações, como é que fica? E daí, na época, procuradoras aqui, junto com os jornalistas da Folha do Estado, fizeram um horror, né? Fizeram denúncias contra ele, criminalizando como se ele quisesse os grampos para assumir com os grampos. Eu lembro que, na época, eu conversava com uma das procuradoras e falava, mas vem cá, eu não estou vendo aqui nada de irregular, o fato dele exigir essa gravação faz parte das atribuições dele. Não, mas nós temos mais coisa aqui, temos. No fim, não tinha. Não tinha e ele acabou se tendo problemas enormes aí na carreira dele. Eu até estava em dúvida, porque como é uma... Não sei se está em primeira ou segunda instância aqui, mas ele era, na época, eu lembro que eu tive uma conversa um pouquinho antes, por isso que me chamou a atenção na época, com o Marísio Oliveira, o Marísio falando dessa situação terrível nos presídios, e elogiando muito a atuação desse Ali Mazloum, elogiando muito a atuação dele. É isso que me chamou a atenção. E ele era um jeito que tinha uma carreira aberta, aí até para Supremo mais tarde, pela reputação que ele montou aqui na Justiça Federal. E acabou sendo crucificado aí por conta dessa denúncia aí que jamais se comprovou. Então, digamos, hoje ele deu uma sentença aí, voltando àquele velho padrão que ele tinha lá de garantismo e exigindo o mínimo. Né? Se você fala que você tem relação entre... Era uma coisa ridícula, nós comentamos aí no Twitter, né? Como é que você acha que um valor aqui, um honorário aqui de 3.000 reais aí vai justificar, vai ter como contrapartida um contrato de milhões de reais? Não tinha nem o teste da verossimilhança, né? Então, digamos, essa sentença dele não está ligado a uma mudança de linha com os novos tempos. Não, em qualquer circunstância, caindo com ele, eu tenho certeza que a sentença seria essa mesmo aí, porque ele sempre teve sempre teve um comportamento coerente aí com a questão de exigir o mínimo de comprovação de crimes. Né? E agora a gente vai ver, vamos ver agora como é que fica. Aqui o Cleomar. Ele disse que o Ali Mazloum trabalhou no gabinete de Gilmar Mendes, no STF. Ele tem razão, sim, porque na época, quando ocorreu teve também essa Satyagraha, que a gente estava... e houve toda essa pressão em cima dele. E a pessoa que se insurgiu, o ministro que se insurgiu na época contra esses abusos foi o Gilmar. Até a gente estava em campos opostos, porque na época a gente estava... combatendo o Daniel Dantas quando surge a Satyagraha, do nada lá, nem esperava Satyagraha naquele período, mas o Gilmar realmente ele acolhe o Ali Mazloum, mas o Ali não tinha essa ligação com o Gilmar. E, posteriormente, quando o Protógenes é denunciado no Supremo Tribunal Federal, um dos pontos da denúncia é que teriam achado dinheiro na casa dele, quando era batida. Eu conversei com o Protógenes na época e conversei com o Ali Mazloum.
falou ali, teve esse caso? E ele foi extremamente correto. Ele falou, não teve, não se encontrou recursos lá. Eu fiz um artigo em cima disso, o Protógenes apresentou o artigo, digamos, na defesa que fez junto ao Supremo. Então, digamos, é um garantista. Eu não sei se em outros tempos aí, desses sistemas aí de sorteios, de algoritmos, não sei se cairia com o juiz garantista. Né? Mas, de qualquer modo, com isso você começa a repor os fatos aí nos eixos. Né? Um outro ponto que eu chamei a atenção é sobre no GGN, é um outro caso aí do desembargador, do ministro do STJ. Esse ministro ele fez uma carreira como procurador, uma carreira irrepreensível, depois como desembargador no TRF5 lá do Nordeste, depois foi indicado como ministro do STJ aqui. Quando houve aquele grampo em cima do Sérgio, da Transpetro, né? Em cima do Delcídio Amaral, senador Delcídio Amaral, o Delcídio mencionava, era um boquiroto, né? Mencionava que ele tinha influência em cima de ministros do Supremo, pereré. Isso provocou um terremoto no Supremo e o Teori Zavascki autorizou a prisão do Delcídio. Ali foi um ponto de corte, efetivamente, que acabou dando um poder para a Lava Jato que até então não tinha. O próprio Teori deu esse... E daí você tem a delação do senador Delcídio lá, que era uma delação totalmente inverossímil. Né? Ele acusava o Lula de tentar promover a fuga do Severo, porque não queria que o Severo denunciasse as relações dele com o Lula. Depois se descobriu que não, que a tentativa de impedir o Severo de fazer a delação era do próprio Delcídio, porque a delação do Severo pegaria o próprio Delcídio. E lá para as tantas, o Delcídio apresenta reuniões, fala de reuniões com esse ministro do STJ, fala de reuniões, que teve reuniões assim, assado. É evidente, o sujeito ele é indicado para o STJ, tem que passar pela uma sabatina do Supremo, e o Delcídio era o líder do governo no Senado, não no Supremo, no Senado, era evidente que tinha que ter reuniões. Então, o que ele apresenta, o Delcídio? Ele apresenta agenda de reuniões e declara que ele estava sendo colocado ali para melar a Lava Jato. E bastou isso para o Teori mandar o caso para o Conselho Nacional de Justiça, que acabou não dando em nada. Né? E a grande dúvida que ficou é do que assustou o Teori. Então, o que você tinha no auge do terror, o que você tinha lá? A possibilidade de qualquer conversa ser grampeada, que nem foi feito aí pelo sujeito da Transpetro, com diversos políticos aí, e o fato da imprensa dar qualquer interpretação que quisesse para aquelas conversas. Você tinha até conversas do Sarney, né, declarações óbvias do Sarney, que eram tratadas como se fosse uma conspiração contra a Lava Jato. E foi que, então, digamos, quando isso aí estoura em cima de um ministro do STJ, espalhou-se o pânico para todo lado. Foi terrorismo mesmo, foi terrorismo, que foi um clima de terror, efetivamente. A ponto do Teori ceder, então, aceitar, encaminhar o caso lá para o Conselho Nacional de Justiça, e tempos depois, um procurador do Distrito Federal solicitou o cancelamento dos benefícios do Delcídio, porque não tinha nada de concreto nas relações dele. Então, vocês veem, digamos, como que os abusos ocorreram, e como que transformaram a Lava Jato hoje no grande adversário de parte relevante do país. Podia estar todo mundo hoje aí articulado para impedir o avanço das milícias com o Bolsonaro, com o filho do Bolsonaro, essa interferência dele na Polícia Federal, no COAF, na Receita, as indicações de participação do pessoal dele naquele escândalo do Paraguai, mas não, o inimigo ficou sendo a Lava Jato pelo clima de terror que implantou na ocasião e agora pela revelação dos benefícios que procuradores tiravam com esse clima de terror. Então, agora, o ponto central é o seguinte, o Ministério Público vai perder prerrogativas, todos esses casos aí vai ter um controle muito maior do Ministério Público, ele conseguia prosperar num período aí em que o PT estava acuado, com um presidente mais atirado, até imprudente, que nem o Bolsonaro, ele vai ser enquadrado, e qualquer presidente que entre lá vai manter
esse enquadramento, tirando as prerrogativas do Ministério Público, né? E é muito ruim, porque o Ministério Público ele tem uma função importante de defesa de direitos difusos e tudo, né? Agora, a culpa foi de quem? A culpa foi da cúpula, foi do Janot, que não deixou esses abusos prosperarem, foi do corregedor, que não tomou nenhuma atitude contra os abusos, foi da Associação Nacional dos Procuradores da República, com uma visão tacanha, corporativista, foi do Conselho Nacional do Ministério Público, não tomando nenhuma atitude contra esses abusos, né? Daí pega um pessoal aí do interior, sem nenhuma dimensão intelectual, sem carreira, né? Porque quando o sujeito faz uma carreira, até você fala, tudo bem que hoje quem faz carreira, dentro do Supremo mesmo, da Carmen Lúcia, da Barroso, mas o sujeito ele se faz em torno dos princípios que ele defende. Então pega esse pessoal, qual é o princípio que você defende? Contra a corrupção, porque a corrupção acaba com os hospitais, pereré, então monta uma operação que vai tirar da Petrobras muito mais do que a corrupção tirou, que vai tirar do PIB brasileiro muito mais do que a corrupção tirou, que vai arrebentar com a engenharia brasileira, e como você criou a bandeira para tirar o poder de um determinado governo, deixa esse pessoal ir até onde for. E eles foram. E agora vão ter que voltar. Muitos deles não adianta, vão perder cargo. Aí porque é muito abuso, né? Não tem como. O que está em jogo é o cargo deles mesmo aí. No fundo era não digo molecada, porque já tinha idade para ter maturidade, né? Mas pessoas imaturas que foram levadas na onda aí pela falta de comando e de liderança aí do Ministério Público. Pessoal, ficamos por aqui aí. Um abraço para vocês.